Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e essa aqui é a segunda aula que eu faço sobre as figuras geométricas. Nessa aula nós vamos trabalhar com o retângulo, tá? Nós vamos ver tudo sobre o estudo do retângulo: lados, ângulos, diagonais, perímetro, área da superfície. Vamos responder essa pergunta aqui, ó. Todo retângulo é um paralelogramo? Além de responder, é claro que eu vou explicar isso para você. Então, vamos lá, vamos para a aula. Pessoal, começando essa aula então do estudo do retângulo, a primeira coisa que nós vamos ver é sobre lados e ângulos de um retângulo. Para isso nós temos a seguinte situação aqui, ó, dá uma olhada. Eu deixei desenhado um retângulo ali, e o que garante que uma figura com 4 lados é um retângulo? Primeiro que você tem que olhar, os lados opostos têm que ser paralelos. Então eu tenho que esse lado é paralelo a esse, tá? Esses dois risquinhos aqui que eu acabei de colocar, significa que além de paralelos, esses lados têm o mesmo comprimento. E a base aqui, ó, também é paralela lá, então vou colocar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, são paralelos e possuem o mesmo comprimento. Então vamos lá, em um retângulo, os 4 lados que você tem, os lados opostos são paralelos e possuem a mesma medida. Outra coisa importante, os ângulos internos de um retângulo são todos ângulos de 90 graus, beleza? Ou seja, ângulos internos congruentes. Então agora vamos escrever alguma coisa sobre isso. Vamos deixar algumas anotações sobre lados e ângulos. Então vamos colocar aqui, ó, lados opostos paralelos, e congruentes. Então quer dizer que os lados opostos de um retângulo, eles são paralelos entre si e são congruentes porque possuem a mesma medida, beleza? Lados opostos paralelos e congruentes. E vamos colocar aqui ângulos internos retos. Ou seja, todos os ângulos internos de um retângulo são ângulos retos que você lembra, isso aqui quer dizer que mede 90 graus. Perfeito, sobre lados e ângulos tá bom. Vamos falar um pouco agora sobre as diagonais. Veja que esse retângulo ele possui 2 diagonais. Tá, deixa eu tentar fazer certinho aqui. Essa aqui é uma diagonal. A outra agora, calma aí que eu vou conseguir aqui, calma. Ai, se essa régua se mexer vai ficar horrível. Beleza, não ficou lindo, mas tudo bem. Pessoal, antes de falar das diagonais, deixa eu colocar aqui os vértices. Nós lembramos, sabemos da aula passada, que esse pontinho que liga 2 lados chama vértice. Então, vértice A, B, C e D. Tá, o que é importante entre as diagonais? Nós temos que a diagonal AC, ela tem o mesmo comprimento da diagonal BD, ou seja, elas são congruentes. Outra coisa, esse ponto aqui, ó, nós podemos chamar ele de M, que é o ponto médio. Isso quer dizer, assim como no quadrado, que as diagonais de um retângulo se cortam ao meio, ou seja, esse pedacinho que eu estou fazendo 3 risquinhos tem o mesmo comprimento desse, tá? Então vamos lá, ó. As diagonais são congruentes, as duas, e elas se encontram no ponto médio. Então vamos colocar aqui, item 2. Diagonais congruentes
e se encontram no ponto médio. Beleza, segunda observação então. Vamos ver então, nós já falamos sobre lados e ângulos e falamos sobre as diagonais. Se você for calcular a medida da diagonal, por exemplo, vamos supor que você quer calcular a medida dessa diagonal aqui, a medida dessa diagonal. Para você calcular a medida dessa diagonal, você precisa ter alguns elementos. Suponhamos, que esse segmento AD, o segmento AD, tem uma medida que nós vamos chamar de Bzinho. Então isso aqui mede B. E esse segmento AB aqui, ele tem uma medida que é A. Como os lados opostos são congruentes, então lá em cima também é B e aqui do outro lado também é A. Então marquei as medidas. Se você quiser calcular a diagonal desse retângulo, basta você vir aqui, vou fazer aqui, e pegar esse triângulo aqui que eu estou desenhando, só pegar esse triângulo e aplicar o Teorema de Pitágoras. Entendeu? É só aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos chamar a diagonalzinha aqui de D, diagonal é D. Aplicando o Teorema de Pitágoras, você tem que o quadrado da hipotenusa, vou colocar aqui, item 3. Medida da diagonal. Então você vai colocar lá que o quadrado da hipotenusa, que é simbolizado pela letra D, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é B ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se eu passar o 2 para lá em forma de raiz, você tem que a diagonal é calculada pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então é só aplicar o Teorema de Pitágoras, pessoal. Vamos deixar aí destacadinho isto. Fórmula destacada. Beleza. Continuando então aqui, nós vimos já, então, os lados e os ângulos. Também falamos sobre as diagonais, e o importante das diagonais é que elas têm o mesmo tamanho, são congruentes e se cortam no ponto médio. Perfeito. Vamos falar agora sobre o perímetro. Você lembra da aula passada que perímetro é a soma de todos os lados, certo? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, o perímetro do retângulo eu vou chamar de P aqui, igual. Veja que você tem B e B. Então, você tem 2B. Esse lado mede B, aquele lado mede B. Esse lado mede A, aquele lado mede A. Então, o perímetro seria dado por 2A mais 2B. E eu vou destacar isso aí. Destacando aqui, então, como é que calcula o perímetro do retângulo? Tá aí. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados. Perímetro é a soma de todos os lados. Coloca aí, hein? Feito o perímetro, vamos agora para a área da superfície. Item 5. Área. Como é que você calcula a área de um retângulo? A área do retângulo você calcula multiplicando as duas dimensões. Base vezes altura. Eu vou escrever aqui, tá? Base vezes altura. Como eu simbolizei a base por B e a altura por A, então a área do retângulo seria B vezes A. É só multiplicar um lado pelo outro, tá? Lógico, uma dimensão, que seria a largura, pela outra dimensão, que seria o comprimento, né? Não vai multiplicar as dimensões que são paralelas entre si. As dimensões não, os lados que são paralelos entre si, né? Senão não vai ficar bom.
Pessoal, destaquem aí, tá? Então, base vezes altura, beleza, bonitinho, área. Lembrando que isso aqui pode ser chamado, tá? Uma variante aqui dessa fórmula, você pode encontrar no vestibular que S de superfície, base vezes altura, porque a altura simboliza por H, né? A gente simboliza pelo H a altura aqui. Beleza? Visto então área da superfície, fica faltando para nós agora então responder essa pergunta. Todo retângulo é um paralelogramo? Gente, para responder essa pergunta, então eu vou desenhar um paralelogramo como a gente sempre viu nos livros e tudo. O paralelogramo, ele é algo assim, ó. Vou fazer aqui meio rápido. Beleza? Isso aqui seria um paralelogramo. O que define quando um quadrilátero é um paralelogramo é o seguinte: os lados opostos são paralelos. Então, se você pegar esse lado aqui em um paralelogramo, ele é oposto a esse. Então, eles são paralelos. Lados opostos, paralelos. Lados opostos, paralelos. E aí, mais do que isso, né? Como eles são lados opostos, são paralelos, esse lado tem a mesma medida desse e esse tem a mesma medida desse. Perfeito? Lados opostos, paralelos. Lados opostos, paralelos. Como o retângulo tem lados opostos paralelos, então sim, um retângulo é paralelogramo. Todo retângulo é um paralelogramo. O contrário não é verdade. Nem todo paralelogramo é retângulo. Esse paralelogramo aqui, por exemplo, ele é paralelogramo porque os lados opostos são paralelos, mas ele não é um retângulo. Agora, se eu pegasse esse vértice aqui e conseguisse empurrar isso aqui, de repente eu faria aqui, ó, vamos tentar fazer um desenho aqui só para brincar, ó. De repente esse negócio ficaria assim, ó. E aí eu poderia dizer que esse paralelogramo é um retângulo, porque os lados, os ângulos internos seriam ângulos de 90 graus. Aí sim eu teria um paralelogramo que é um retângulo. Nesse caso não é. Então memorizem. Todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo. Bonitinho isso aí, né? Pessoal, terminamos então aqui a nossa segunda aula sobre as figuras geométricas. Na primeira aula eu falei sobre o quadrado, agora eu falei sobre o retângulo e eu estou tentando fazer o mais completo possível. Falta ainda muita figura, falta o paralelogramo, o losango, o trapézio, o triângulo equilátero e assim vai. Vamos falar sobre todas, beleza? Um abraço, bons estudos, até mais! E não esqueça de deixar um joinha aí para ajudar o canal. Fui!